Seja bem-vindo a mais 5 perguntas, 5 respostas. Eu vou te responder tudo hoje. Não se esquece de se inscrever no canal. Não se esquece de me seguir lá no Instagram para você mandar as perguntas para um próximo vídeo. E vamos para as perguntas. Primeira pergunta. No caso de DARF para FIIs, como não tive corretagem, posso somar os emolumentos com a taxa de liquidação e dividir esses valores pelos FIIs que adquiri? Então isso aqui é uma pergunta em relação ao preço médio, ao cálculo do preço médio. Então quando você compra, por exemplo, R$1.000 em cotas e comprou 10 cotas, você vai pegar R$1.000, você vai dividir por 10, seu preço médio é 100, ou seja, você pagou R$100 na média por cada cota. Só que quando você faz uma compra de fundos imobiliários e venda também, tem custos. A B3 cobra uma taxinha ali, que normalmente dá alguns centavos. E esses centavos, eles entram no seu preço médio também. Então aí que vem a pergunta da pessoa, e sim, a resposta é sim, você soma. Então se você gastou R$1.000 para comprar as cotas, vamos supor que deu R$1 total de taxa. Você coloca R$1 ali também, então é R$1.001 que você gastou para fazer a compra. Aí você pega 1.001 e divide por 10, e aí vai estar o seu preço médio. Aqui eu usei um número redondo, né? Quando você for fazer sua compra, obviamente vai dar um outro valor, possivelmente até quebrado, e você pode fazer essa conta para você ter o seu preço médio certinho, na vírgula, e não pagar mais imposto do que você deve lá na frente quando você vender, se você vender. Então, sempre incluam os custos no seu preço médio. E para fazer isso, é só você pegar essa taxa que você pagou e jogar junto ali, somar com o valor das cotas que você comprou. Segunda pergunta, também no tema de imposto. Estando negativo com alguns FIIs, é válido vendê-los apurando esse prejuízo e recomprá-los no dia seguinte? Não só é válido, como é algo bem interessante de você fazer. Eu vou dar um resuminho aqui, mas você pode assistir um vídeo que eu fiz dedicado a esse assunto, vou deixar no card aqui em cima, para você poder assistir a explicação completa de como funciona essa estratégia. Mas basicamente é você vender todas as suas cotas, recomprá-las no dia seguinte. Você vai reduzir o seu preço médio, mas o ponto nem é esse. O ponto é que você vai realizar um prejuízo, vai ter um prejuízo acumulado, para você abater de algum lucro futuro, e você mantém a mesma quantidade de cotas, a mesma quantidade de renda que você tinha antes da sua venda. Então, basicamente, não muda nada na sua vida, mas você tem agora um prejuízo acumulado para abater de algum lucro. Então, não esquece de conferir o vídeo completo com a explicação inteirinha de como isso funciona. Terceira pergunta. Caso os FIIs sejam taxados, você vai continuar 100% em fundos imobiliários? Para quem não sabe, a minha carteira é 100% em fundos imobiliários. Eu tenho o desejo de fazer uma diversificação, eventualmente, em algum momento, comprar umas ações, possivelmente até no exterior, mas é uma coisa que deve acontecer em algum momento mais para frente, não é uma coisa que eu estou pensando em fazer exatamente agora. Isso principalmente devido ao fato de que eu trabalho muito próximo dos fundos imobiliários, acabei me especializando muito nesse segmento e eu gosto muito. E acabo acompanhando muito de perto as movimentações dos fundos imobiliários e tenho mais conforto em administrar minha carteira, mesmo ela sendo bastante concentrada. Se os fundos imobiliários forem taxados, ou seja, a remoção da isenção acontecer, eu vou continuar nos fundos imobiliários, isso não vai mudar a minha estratégia, vai acontecer uma grande reprecificação do mercado, possivelmente uma grande queda para compensar essa perda de renda, mas o mercado deve se estabilizar de novo em algum ponto. Então, em termos de estratégia, em termos de qualidade de fundo imobiliário, em termos do longo prazo, em termos do valor dos imóveis, nesse sentido, nada muda. Então a estratégia continua, então não tem por que eu mudar minha carteira por este fato isolado. Quarta pergunta. Onde investir o 13º? Então o 13º é mais um salário, é mais um dinheiro que entrou na sua conta, é mais recurso que você tem para usá-lo conscientemente dentro da estratégia que você já tem. Então você não deveria mudar a sua estratégia porque você recebeu um dinheiro extra. Você deveria pegar esse dinheiro extra e incorporar na sua estratégia que você já vem aplicando durante o ano todo. Então se você tem uma carteira que é principalmente fundos imobiliários, continue investindo em fundos imobiliários. Se você tem uma estratégia diversificada em renda fixa, e você está achando a renda fixa interessante, direciona para a renda fixa. Não é porque você recebeu um dinheiro extra que você agora vai mudar toda a sua estratégia e investir em outra coisa. Continue usando dentro da sua estratégia. E por que é interessante também você considerar investir em vez de gastar tudo? Apesar de que você pode e deve também gastar uma parcela, porque somos seres humanos e a gente tem que aproveitar a vida também. Mas, se você tiver a consciência de pegar pelo menos parte desse valor, uma parte boa desse valor, e investir, é como se você estivesse propagando o seu 13º para ele acontecer novamente no futuro, só que não pelo seu empregador, mas sim por você mesmo, pelos seus investimentos. Poderíamos até chamar de um 14º, um 15º, um 16º, é a renda passiva crescendo. É você construindo mais 13º que você pode fazer através dos investimentos.
Então, pensando a longo prazo, pensando no seu futuro, pensando na liberdade financeira, é muito interessante você pegar o seu 13º e investir para gerar mais renda passiva. E não fuja da sua estratégia. Se você está investindo em fundos imobiliários, continue investindo em fundos imobiliários. É ações? Continue em ações. É renda fixa? Continue em renda fixa. Está misturando em tudo? Continua misturando em tudo. E, obviamente, se você precisar de ajuda, você sempre pode contar com a gente, com as nossas assinaturas, com as nossas carteiras recomendadas, onde a gente recomenda todos esses tipos de ativos e muito mais. Então, link na descrição, caso você queira conhecer, caso você não seja um assinante ainda. Quinta pergunta: qual a média de rendimento em porcentagem que você usa para analisar um fundo imobiliário? Então eu uso duas referências para avaliar o rendimento de um fundo imobiliário. Primeiro, os pares. Então se eu estou olhando, por exemplo, logística, eu vou pegar todos os fundos imobiliários de logística que sejam razoavelmente parecidos e vou ver quanto que eles estão pagando. Vamos supor aqui que seja 9% ao ano. Então beleza. Então eu vou pegar mais ou menos isso como uma base. Se tiver algum acima, pode ser uma oportunidade. Se tiver algum abaixo, pode não ser uma oportunidade, mas ainda não é o suficiente para eu entender se realmente é ou não é. A segunda referência são os títulos públicos, principalmente o IPCA+, o Tesouro IPCA+. Eu vou pegar lá no site do Tesouro Direto o IPCA+, 2035, por exemplo, 2045, eu vou olhar quanto que está o cupom ali. O IPCA mais o cupom, eu vou olhar só o cupom. Vamos supor que está em 6%. Eu vou colocar um prêmio ali, 2%, por exemplo, sobre esse 6, para chegar em 8. Então, 8 seria o tanto que eu gostaria de receber. Os de logística estão em 9, então bacana, já estamos acima do que a gente gostaria. E daí eu faço uma comparação entre eles para ver qual que está pagando melhor. Óbvio, isso não é bem grande, não é suficiente para você conseguir fazer a análise de um fundo imobiliário. Olhar só o rendimento não é o suficiente. Mas, como a pergunta foi direcionada à base de cálculo para rendimento, de retorno, seria mais ou menos essa. Mas aí você tem que estudar o portfólio, ver se é bom, se não é, se é sustentável, se tem viés de longo prazo, se a estratégia faz sentido com a sua, se é mais arriscado, se é menos arriscado e todas aquelas coisas que a gente sempre fala para vocês. Mas em questão do rendimento, é isso aí. Então me conta aí na descrição onde que você investe o seu 13º, deixa mais dúvidas nos comentários, deixa no Instagram também, me segue, link na descrição para você aparecer no próximo vídeo. Espero que você tenha curtido, não se esquece de se inscrever no canal e eu te vejo no próximo vídeo.